Bom, vamos lá, pessoal. Então tá aí, ó. O que a gente observa, na verdade, com a produção de grãos? A gente observa que ao longo dos anos, aqui a gente tem um gráfico produtividade, rendimento de soja, ao longo dos anos, dos últimos 25 anos, a gente observa que em determinados momentos tem um pico grande, quebra de rendimento, principalmente no Rio Grande do Sul, alguns momentos no Nordeste, e isso se reflete também na linha preta aqui, que é do Brasil. A gente vai olhar, pessoal, isso aí está relacionado à falta de água. Então, nós, do grupo do zoneamento, a gente hoje utiliza essa frase para mostrar que a agricultura é a atividade humana que mais depende, de fato, das condições do tempo e do clima. Pessoal, nós trabalhamos com uma fábrica a céu aberto, sujeita a todas as adversidades, a todas as intempéries, a toda a variabilidade climática. E o que tem nos preocupado muito hoje é a chuva. Não volume, mas basicamente distribuição de chuva. E aí vocês vão ver ao longo da palestra, ao longo da minha explanação, que a gente sente muita falta de vocês, tio. Práticas para segurar essa água que está caindo de forma muito desuniforme. Então tá lá. Então essas diversidades climáticas estão afetando de forma significativa a produção, principalmente produção de grãos, né? E essas diversidades podem ser decorrentes de vários fatores. Tem muita discussão em relação a isso. Pode ser uma variabilidade, pode ser uma anomalia, pode ser uma tendência. Ela é uma variabilidade, pessoal, ou seja, a variabilidade ocorre normalmente, principalmente com a chuva. É uma variável climática que varia muito de um ano para outro. Então, tem anos que a gente tem um valor lá embaixo, daqui a pouco no ano seguinte lá em cima. É uma condição normal do regime pluviométrico nas diferentes regiões. Essa diversidade climática também ela pode ser decorrente de anomalia. É quando tem um fenômeno que causa maior variabilidade. Por exemplo, um fenômeno associado a coisas normais do planeta. Por exemplo, o mais comum que a gente ouve falar aí, ó, fenômenos como El Niño, Laninha. Laninha, estão prevendo um para agora, resfriamento do Pacífico. Esse resfriamento tem a tendência de aumentar a seca, diminuir o volume de chuvas, não necessariamente causar seca, diminuir o volume de chuvas na região sul, aumentar chuvas na região norte. Então a gente tem lá o último Laninha que a gente observou, que prejudicou, afetou muito a produção de grãos de verão, ocorreu na safra 21-22. Então é isso aqui, ó. É esse resfriamento que ocorre na porção equatorial, aqui do lado do Equador, certo? E alguns anos, como no ano passado, a gente tem um Laninha, que é, por exemplo, o aquecimento, também na mesma região equatorial. Esses são fenômenos, pessoal, que variam de um ano para outro, às vezes passa um intervalo de 2, 3, 5 anos para um ocorrer em relação ao outro, e a gente tem essas medidas que são feitas, certo? Da intensidade desse fenômeno que ocorre no Equador. Isso, às vezes, afeta demais o regime de chuva, a distribuição de chuva e o volume de chuvas, principalmente. O que a gente tem observado é que para culturas de verão, como soja, pouco ou quase nenhuma correlação tem entre quebra de rendimentos e ocorrência de El Niño e Laninha. Então, a gente tem maior quebra de safra na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, foi em um ano de El Niño. Aqui, por exemplo, 2004, 2005. Já aqui na safra 21-22, foi um ano de Laninha. Então, pessoal, pouco a gente consegue correlacionar ocorrência, quebras de rendimento de cultura de verão com El Niño e Laninha. A mesma coisa com relação à seguro agrícola. Pouco a gente tem encontrado de correlação entre maior ou menor volume de pagamento de seguro, sinistro, em relação a anos de ocorrência de El Niño e Laninha. É um negócio bem problemático. E hoje também se fala muito essas diversidades decorrentes de tendência, de mudanças climáticas. Essas mudanças, quase todas elas projetadas em função de um cenário de CO2 que estaria promovendo aumento de temperatura. E com isso a gente estaria enfrentando esse aquecimento global e todas essas mudanças, esses cenários adversos que a gente tem enfrentado por aí. Bom, pessoal, uma coisa que é interessante, isso tudo sai dos relatórios do IPCC, esse painel governamental para mudança climática, e o primeiro IPCC, que saiu em 91, a gente fez parte, a gente contribuiu, e naquela ocasião, 1990, o principal fator, praticamente o único que se considerava, era o incremento de CO2 na atmosfera. Não se falava muito em impacto de temperatura. Tanto é que a gente fez um trabalho, foi o relato que saiu aqui do Brasil para as culturas de soja, milho e trigo, e o impacto maior era o impacto negativo em cultura de milho e trigo, mas o impacto positivo do acréscimo de CO2 para a soja. Por quê? Porque a planta de soja, sendo uma planta C3 de verão, ela ia se beneficiar, certo? Com a chuva existente para incrementar o seu rendimento em função desse acréscimo de CO2 na atmosfera. Naquela ocasião, a gente trabalhou de concentração atual, naquela época, que era de 330 ppm, até projetando o efeito de um
cenário com 555 ppm. Pessoal, primeiro IPCC, então a gente tratava basicamente do CO2. No terceiro IPCC começou a falar de temperatura. E eu tenho certeza que daqui a uns 2, 3 IPCC a gente vai estar falando de água, certo? Então é só para vocês verem onde que a gente vai querer chegar aqui. Bom, essas diversidades promovem várias alterações no sistemas produtivos primários. Então afeta lá a fenologia, o ciclo da cultura, pode aumentar ou diminuir o problema de pragas, de doença, altera também as necessidades hídricas, aumenta a temperatura, mexe na distribuição, altera as necessidades hídricas, altera as zonas de distribuição, ou seja, altera a geografia da produção. Enfim, pessoal, tudo isso vão ter, com certeza, reflexos sobre a produtividade e a qualidade da produção. Algumas regiões vão passar a produzir, outras vão deixar de produzir. O risco vai ser, de repente, cada vez maior, é o que se estima. Então, pessoal, o que a gente tem observado na época? Isso aí eu acho que o Caramori abordou bastante. A gente tem observado aqui no Brasil e no mundo recorde de temperatura, maior enchente da Amazônia, 21, 22, depois vem a maior seca em 2023, nos últimos 120 anos. Legal porque eu falo sempre dos últimos 20 anos. Secas na região sul, de 18 a 22, a gente teve quase todos os anos um dos estados, Paraná ou Santa Catarina, perdendo soja por seca, certo? Logo em seguida, cheia monstruosa, como a gente viu agora, recentemente em maio, lá no Rio Grande do Sul. Maior seca do Centro-Sul em 70 anos, maior enchente no Rio Grande do Sul. Estão passando por uma das maiores secas. Eu vi vocês conversando aí sobre as queimadas, né? Semana passada eu estava lá no Tocantins, aí eu passei por Brasília, passei lá pelo Cerrado, passei lá por Tocantins, passei por São Paulo e passei por Londrina. Pessoal, onde mais me assustou, isso foi na sexta-feira, quinta, sexta-feira. Fui na quarta e voltei na sexta. O que mais me assustou não era a poeira lá em São Paulo, não era a poeira lá em Brasília, mas era o nível de poeira que a gente tinha aqui em Londrina. Então a gente olhava para o horizonte, via uma camada bem espessa, marrom, de poeira sobre Londrina. São Paulo, a camada era menos da metade que estava aqui em Londrina. Então, é um problemão. Aqui na região a gente sentiu muito esse problema das queimadas. Ou seja, a gente tem observado todas essas adversidades e o que a gente tem visto, pessoal, que a agricultura brasileira ela tem sido afetada de forma muito forte com essas adversidades, com consequências desastrosas, não só para o setor produtivo, mas para toda a economia. Então, deixa de produzir o grão, o produtor deixa de pagar a dívida, deixa de comprar insumo, deixa de pagar a máquina. Então, o que a gente está vendo? Muitas empresas aí recebendo trator de volta, recebendo colhedora de volta, empresas de insumo quebrando, como recentemente aqui na região, por falta de capital, pessoal, falta de pagamento. Isso gira um círculo virtuoso e está faltando dinheiro na produção agrícola. Problemão grande aqui para a nossa região e para o país, com um país com aptidão, com vocação agrícola como o Brasil. Então, o que a gente observa? 2023, seca severa na Amazônia e, por outro lado, enchente lá no sul do país. Isso, pessoal, foi ali final de 23, não sei se você se lembra, aquelas enchentes fortes, morreu gente lá em Santa Catarina, certo? E do outro lado a gente tinha uma seca severa, forte, maior dos últimos anos, 120 anos, como eles dizem, lá em 2023. Mas se a gente olhar 1, 2 anos antes, certo? O que a gente tinha? Ao invés de seca na Amazônia, pessoal, nós tínhamos enchente. Ou seja, de um ano para outro, muda um cenário. A gente sai de um cenário desse, tudo alagado, onde o Rio Negro atingiu o recorde com mais de 30 metros de altura, passa para o ano seguinte, maior seca. Mesma coisa, pessoal, lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, cidade onde eu nasci, está lá o Guaíba, certo? Em 2023, Guaíba em 2024. Aqui, pessoal, trouxe para os gremistas, isso aqui é o estádio do Grêmio, embaixo d'água. Foi aberto recentemente, a gente passa por lá, eu tive lá esses dias, passa por lá, essa zona aqui da volta ali da Freeway, quem conhece o estádio do Grêmio ali, isso aqui é a Freeway, certo? Do lado de cá, pilhas e pilhas, 4, 5 carros, um em cima do outro, tudo perdido, tudo para destruição, não tem como recuperar. Negócio feio, pessoal. Fruto de um regime de chuva muito intensa, grande volume em pouco espaço de tempo, numa região montanhosa. Quem conhece o Rio Grande do Sul, isso aqui é a Serra do Rio Grande do Sul. São grandes vales. Aqui a gente teve rios que subiram 20, 30 metros acima do nível. Isso aqui tudo, pessoal, escoou, caiu aqui na ponta do Guaíba, causou essa enchente, não só em Porto Alegre, mas em toda essa região aqui que margeia a Lagoa dos Patos. É um negócio bravo, complicado.
Isso em 2024. Se a gente olhar no ano anterior, 2023, verão de 2023, lá janeiro, fevereiro, problema de seca, de estiagem no Rio Grande do Sul. A Emater prevendo quebra de safra de 31%. Na verdade, perdeu mais de 42% da soja por seca, um ano antes desse fenômeno aí, dessa quantidade monstruosa de chuva. Então, pessoal, o clima tá louco. Tá louco, bem louco mesmo. E aí, esse ano, a gente observando isso. Agora, em julho, né, as maiores temperaturas, recordes de temperatura do globo terrestre, do planeta, atingindo mais 17 graus em vários locais. E os caras prevendo, 2024, de repente, vai ser o ano mais quente que a gente já teve. E agora, pessoal, isso aí que a gente estava falando, dessas queimadas, né, tem muito a ver com a seca, pessoal. Se não tivesse seca, a gente não estaria tendo esse volume de queimada. Se vocês observarem os mapas de queimado, a parte proporcional que mais está sendo queimada é na Bolívia. De repente, está vendo muito incêndio de lá pelo ar. Outra coisa, pessoal, essa atmosfera seca, não sei se já observaram, a quantidade de energia estática que tem entre os corpos, corpo roçando, batendo, está gerando faísca de forma espontânea. Então é um negócio violento, pessoal. Estamos enfrentando a pior seca já registrada. Eu acho que estão escondendo o jogo, pessoal. Começam a falar, racionamento de água em Londrina, em várias regiões lá do norte, nordeste, já sem água, pessoal. São Paulo já começando a entrar em racionamento, revezamento. Energia, produção de energia elétrica que bate, que aqui pra gente aqui é muito dependente da produção de energia decorrente de rios, hidráulica, a gente já perdendo a capacidade, já tendo aumento da tarifa. Pessoal, água para consumo aqui em Londrina está começando a faltar. Quem usa a água da Sanepar está notando já um gosto diferente. Isso é sinal de que as reservas de água estão baixando. Pessoal, o negócio está muito mais feio do que a gente pensa. E aí a gente tem todo esse problema, toda essa problemática, a gente não sabe, o que de fato está acontecendo? Então, a uma hora diz que, não vai ter laninha. Outra hora, vai ter laninha. Daqui a pouco, para aí, em vez de um laninha, vamos ter um laninha em dobro. Um laninha que ocorre aqui no Pacífico e um laninha ocorrendo aqui no Atlântico. Daí a pouco, pessoal, surge outra notícia. Tudo isso no mês passado, agosto, certo? Para aí, surgiu um irmão mais novo do El Niño. O novo El Niño é o mesmo fenômeno de aquecimento das águas, porém não na parte equatorial, mais ao sul, lá na Austrália, na Nova Zelândia. Agora saiu na semana passada um negócio que assusta também. Pesquisa internacional aponta pane em ciclo hídrico global. Isso é problemático, ou seja, o privilégio não é só do Brasil. Vários países, de repente, estão tendo problema. Estão observando que a variabilidade da distribuição de chuvas, do volume de chuvas, está aumentando de forma assustadora. A distribuição, as chuvas estão ficando mais extensas e com intervalo maior entre uma e outra. E isso é problemático. E aí surgem algumas iniciativas de alguns países para tentar mitigar, diminuir um pouco esses impactos, mas quase todos eles relacionados só ao carbono. Tentei mostrar para vocês que o carbono é o problema, mas o nosso grande problema é água. Mas as iniciativas são mais o carbono. Então tá lá a carne carbono neutro, nós aqui da Embrapa trabalhando firme aí para desenvolver soja baixo carbono, ações de mitigação, mas também junto com isso para preservar o nosso mercado, para mostrar que de fato a agropecuária brasileira é uma das, digamos assim, das produções, nós temos uma das produções agropecuárias mais limpa do mundo, mas nós temos que provar isso, temos que mostrar isso, senão o pessoal deixa de comprar o nosso material. E alguns países atuando de forma até mais drástica do que a gente, né? Programas até mais quase que bizarros, como a Dinamarca, cobrando por gases emitidos pelos bovinos. Até 2030 eles vão cobrar cerca de R$2.000 por cabeça de gado e a partir de 2035 vai a quase R$5.000 por ano por cabeça de gado. Uma taxa pela poluição causada pelos bovinos. O negócio está bem preocupante, todo mundo está preocupado com isso. E o que a gente tem visto é o seguinte, pessoal, os eventos adversos que estavam sendo previstos para depois de 2050 estão começando a ocorrer agora. Previa os primeiros trabalhos uma perda agrícola de 20 bi por ano em 2020. 21, 22, 23, se somarem as perdas, dá mais de 150 bilhões. O negócio tá feio, tá grave. E o pior, vai ficar muito pior. E rapidamente. Então isso exige ações da gente muito, muito mais concretas. E ficando pior, pessoal, se hoje a agricultura, a produção agrícola já está sendo afetada, daqui a pouco o efeito, o impacto vai ser muito maior. Entender esse clima é complexo. Tem muita discussão, opiniões divergentes. Diz, devido a isso, outro não, é ação do homem, outro é o CO2, outro é o ruminante, outro lá é feito natural, aspecto natural, fenômeno natural da natureza. Projeto aquele cenário, vai acontecer isso,
catástrofe, vai elevar o nível dos mares, vai faltar água aqui, vai chover ali. Enfim, pessoal, muita coisa sendo falada, muitas coisas sendo discutidas. Mas e hoje? O que nós estamos enfrentando hoje? Qual é a nossa realidade? O que a gente está vendo? O que a gente está tendo já hoje, pessoal? Sem pensar nessas projeções futuras. Qual tem sido o fator realmente limitante para a nossa produção, para o nosso insucesso? E o que a gente pode fazer? É isso que eu vou tentar conversar aqui rapidinho com vocês. Vocês viram que eu estou indo rápido, tem bastante coisa. E eu, se desse tempo, queria aproveitar a expertise, pessoal, vim fera aí, para, de repente, até dar uma pincelada no que é usar que níveis de manejo. Fatores determinantes da produtividade agrícola. A gente tem lá a planta. Hoje, pessoal, a gente estima que a planta vai contribuir no máximo 10, 12, 15% do potencial produtivo de uma cultura. O manejo fitossanitário, manejo de pragas, doenças, plantas daninhas, da fertilidade, do solo, nutrição das plantas, também vai ficar aí nessa faixa, 13, 15, 14%. O solo, pessoal, grande elemento, o solo já tem uma contribuição muito maior. A gente estima ali em torno de 20, 25%, botamos ali uma média de 23%. Mas o grande vilão é o clima. Eu posso ter o resto tudo muito bom, um bom solo, uma boa genética, um excelente manejo. Não choveu, não adiantou nada. E o clima a gente chuta ali em torno de 50% a contribuição dele sobre a estabilidade, principalmente da produção agrícola. Ou seja, é o que vai determinar de fato a produtividade. Pior, pessoal, esses três elementos, solo, planta, manejo, pode ter interferência do homem. Eu posso escolher a melhor genética, fazer o meu melhor manejo da cultura, o melhor manejo do solo, mas se não chover, o clima, a gente não tem controle nenhum. Então, isso nos preocupa bastante. Então, dentro dos fatores de produção, o clima é praticamente único, incontrolável, e algumas adversidades a gente pode até superar, como a falta de água, mas economicamente muitas vezes é inviável a exploração agrícola. A gente fala muito de irrigação, pessoal, a área irrigável do Brasil é muito pequena, viu? Não temos uma grande área para irrigar, sem contar que a água vai ser o recurso, o insumo de maior, não só para a produção agrícola, mas para todo mundo. Bom, ecofisiologia da soja. Então, aqui a gente começa a tentar mostrar um pouco, ver o que a gente tem. Então, a temperatura e fotoperíodo, pessoal, hoje nós temos uma variabilidade genética que nos permite ter cultivares de soja adaptada para diferentes épocas e locais em todo o Brasil. Então, temperatura e fotoperíodo não é problema. Hoje, no bag de soja, aqui a gente tem mais de 65 mil acessos de sojas diferentes, desde os ancestrais, que a gente consegue adaptabilidade de temperatura e fotoperíodo. Radiação solar é um grande elemento que vai formar biomassa, participa da relação de fotossíntese para a incorporação, assimilação de carbono. E o nosso grande vilão, sem dúvida, é a água. É a água, de fato, que faz variar os rendimentos. E não temos variabilidade genética, e não temos ainda as cultivares transgênicas para tolerar a falta d'água. E mesmo assim, se tivesse, seriam para tolerar curtos períodos de seca, não seriam um cactus que se desenvolveria na ausência total de água, como a gente está observando em algumas regiões. Aqui, pessoal, só para a gente ver uma evolução da produtividade já no período maior, 35 anos. Então, a gente tem aqui o amarelinho Brasil, com a média dessa última safra. Alguns estados, peguei aqui os estados maior produtor, Mato Grosso, teve um problema nessa última safra, temperatura associada a baixa pluviosidade, certo? Paraná, também com alguns problemas em várias safras aqui, quebra de rendimento, se a gente for ver, em todas elas a gente teve problema de deficiência hídrica. Quando eu falo deficiência hídrica, é regime de chuva mal distribuída com altíssima temperatura, demanda evaporativa da atmosfera. E o Rio Grande do Sul amado, certo? Onde a gente teve essa perda 21-22, que muita gente classificou ela como a maior perda, mas não foi. A maior perda que a gente teve de soja no Rio Grande do Sul foi aqui na safra 2004-2005, onde ele sai ali de um rendimento de 2.600 quilos, cai para menos de 700 quilos por hectare média do estado. Para mostrar isso aqui para vocês de forma gráfica, então tá aqui, ó, safra 2003-2004, que escolheu em 2004 nas diferentes regiões da região sul. Então, o rendimento chegando ali a 3.000, 3.700 quilos na região. Na safra seguinte, 2004-2005, mesma genética, mesmo manejo, mesmos tratos, tudo igual. A única diferença, distribuição de chuva. Aí a gente tem rendimentos aqui no Rio Grande do Sul inferiores a 250 quilos. Então, pessoal, se a gente for ver bem, for analisar isso aqui, isso devido à ocorrência de seca, deficiente distribuição de chuva com altíssimas temperaturas. A soja, a gente tem feito vários trabalhos aqui com água, né? E a gente tem visto que a soja se desenvolve bem em regiões de 400, 450, até 800 milímetros por ciclo. Depende da demanda evaporativa, da região, da cultivar, tá? Mas o mais principal, ou mais importante do que o volume total de chuva, pessoal, é a distribuição ao longo do ciclo, principalmente naqueles períodos mais críticos, enchimento de grãos. Aí é o grande problema. E aí vocês vão perguntar, pô, mas e as temperaturas elevadas? Essa última safra aí se perdeu muito temperatura elevada. De fato,
fato, a temperatura elevada causa diversos distúrbios na planta. Afeta bioquímico, metabolismo, altera o ciclo, aumenta a transpiração, aumenta a absorção de água, aumenta a respiração, a fotorrespiração, principalmente noturna, onde não há compensação pelo ganho da fotossíntese, certo? E vai afetar a quantidade, produtividade. Mas o grande efeito da temperatura, pessoal, é sobre o déficit hídrico. Ela acentua demais o efeito de um regime de chuva deficitário. Então, se a gente olhar essa última safra, então tá aqui os dados de temperatura, certo? De outubro, novembro, dezembro de 23, janeiro, fevereiro, março de 24. De fato, as temperaturas, principalmente na região central, foram 2, 3 graus acima do que seria esperar. A mesma coisa aqui para a nossa região, certo? Que o norte do Paraná, a gente viu várias regiões aqui pertinho, perdendo soja bonita ali até dezembro, daí a pouco, pão. Mas se a gente olhar também as anomalias de chuva, o nosso regime de chuva, também ele foi deficitário. Ou seja, aqui nessa região onde a gente teve 2, 3 graus de temperatura acima, chegou a faltar 400, 500 milímetros em relação a outros períodos. Uma diferença de volume de chuva considerável. A mesma coisa aqui para nós, no norte do estado. Mês de janeiro, principalmente, fevereiro, março, nem tanto, com um regime de chuva muito, muito deficitário. Então, visitei muitas lavouras esse ano aqui no norte do Paraná, que até dezembro o negócio estava a coisa mais linda, aquela soja com porte alto, o cara dançando, rindo, tipo, vou rachar de ganhar dinheiro. Tirou férias, foi passar o Natal, primeiro do ano na praia, quando voltou, a soja dele não tinha mais nada. Se vocês foram no campo, vocês viram. Tinha só a parte de cima com folha, toda a parte, os 2/3 inferiores, sem grão, tudo abortado, sem folha, sem flor, e os caras queriam cortar aquilo, queriam derrubar e não dava porque ficava haste verde. Então foi um desastre. Várias regiões, mas sempre associado à disponibilidade de água. Tomando Garibaldi aí ele vai ver, pô, isso eu falava desde que eu trabalhava lá, manejo do solo, conservação do solo, por aí mesmo que é o caminho. Qual é o caminho? Tá aqui, ó. Aqui tá a nossa plantinha de soja, o solaço em cima dela aqui, o nosso solo. O solo é um grande reservatório de água, é o solo que vai disponibilizar essa água toda para a planta. E essa planta vai exigir mais ou menos água em função do que a gente chama de demanda evaporativa da atmosfera. Essa demanda é controlada basicamente pela radiação, pelos ventos, pela temperatura e pela umidade relativa, mas principalmente radiação, ventos e temperatura. Maior radiação, mais vento, maior vai ser a perda de água da atmosfera e mais ela vai exigir da transpiração da planta e evaporação do solo. E essa transpiração vai ocorrendo aqui pela planta, e quando ela passa a ser limitada, restringida pela água disponível do solo, então a gente tem um déficit hídrico. Então, pessoal, está aqui a grande importância da temperatura, que ela vai aumentar essa demanda evaporativa, da ausência de nuvens, da ausência de chuva, aumenta a radiação, e sem chuva para, digamos assim, suprir água, atender água, esse reservatório, a planta entra em déficit hídrico muito rapidamente. E esse déficit pode ser intenso e causar enormes prejuízos. Então, pessoal, um déficit vai afetar o rendimento, mas a intensidade com que ele afeta o rendimento vai depender da intensidade desse déficit hídrico, da duração, quando que ele ocorreu, da cultura, do estado de desenvolvimento, se ocorreu numa fase crítica ou não. E aqui a gente tem, por exemplo, nas últimas 5 safras, sem considerar essa de 23 e 24, as perdas que a gente teve, Paraná e Rio Grande do Sul, safra 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23. Nas 5 safras, a gente perdeu mais de uma aqui na região sul. Dá mais de 20%, em média 22% de perda por ano. Tem anos aqui que a gente perdeu mais da metade da produção desses 2 estados. É dinheiro, 23, 25 bilhões de dólares que o produtor deixou pôr no bolso. Ele teve todo o custo de instalação da lavoura, dos insumos, maquinário, semente, tudo. Mas chegou na hora de colher, ele deixou de pôr isso aí no bolso. Segundo um dado do Ministério da Integração, que a gente pegou agora, então nos últimos 10 anos, eles estimam mais de 440 bilhões de perda decorrente de eventos climáticos. E o setor mais afetado, pessoal, é a agropecuária. Por quê, pessoal? Porque nós trabalhamos com uma fábrica a céu aberto, sujeita a toda a ocorrência dessas intempéries. A indústria, o comércio perde um pouco, ela vai perder muito em função do mercado que essa agropecuária deixa de alimentar. Aqui a gente fez um outro estudo, pessoal, pegando o rendimento de soja dos 5 estados mais produtores de soja nos últimos 10 anos. E aqui, pessoal, a gente está mostrando essas barrinhas, é a perda média de soja, de rendimento de soja, em função de uma média móvel. Ou seja, peguei aqui o ano, ano 16, 17. O que é essa média móvel? Ou, né, média móvel, o valor máximo móvel. É o máximo entre os 2 anos anterior e 2 anos posterior àquele dado. Então, por exemplo, aqui, ó, peguei esses 2 anos aqui e esses 2 de cá, os 5 anos, qual foi o máximo? Tal. Então, isso aqui vai me definir a perda desse ano central. E assim a gente fez para cada ano, para cada safra, para cada local, sempre trabalhando com uma média móvel. Não, mas aí tem
ganho genético. Então, os 5 estados maior produtores de soja, mostrando, se a gente somar a perda que teve em cada um deles, dá mais de 112 milhões de toneladas. Se a gente ver, pessoal, é mais do que uma safra, se pegar a média de todas essas perdas aqui. Esse 112,43 milhões de toneladas é considerando a área plantada em cada safra. Se a gente corrigir a área plantada em cada safra para a área da última safra, essas perdas, pessoal, já passam para 160 milhões de toneladas. É mais do que uma safra. Ou seja, os 5 maiores estados estão perdendo mais de uma safra a cada 10 anos por seca. Aqui a gente fez o mesmo cálculo, só que em vez de utilizar uma média móvel, a gente pegou a média, a produtividade máxima nos 10 anos em cada estado. Aumenta um pouco a perda, mas não é tão significativo esse incremento. Ou seja, o negócio está feio, está russo, nós estamos perdendo e não estamos se dando conta que a gente está perdendo. Então está aí, esse é o cenário, nós estamos perdendo e o nosso fator limitante tem sido, de fato, a água. Não tem sido temperatura, não tem sido CO2, é água. Como é que a gente pode lidar com isso? Então está aqui que a gente vai conversar um pouco, que é aí que entra toda a experiência de vocês e daqui em diante eu pretendo aprender e muito com vocês, tá? Então está aqui, ó, adaptação, ajuste do sistema produtivo, mitigação, sistemas limpos, ou seja, essas mudanças que a gente está observando vão exigir mudança nossa de comportamento. Algumas alternativas para a gente conversar. Primeira delas que eu falo, preservação de nascentes matas-ciliares. É normal a gente ir para o campo e ver nascentes entupidas. Deixam de existir. Matas ciliares que a gente acha, isso é importantíssimo. A gente observa que a gente tem fluxos ascendentes de água, fluxos laterais de água que a gente não está sabendo quantificar, extremamente importante para suprir a demanda de água da planta. A gente não fala mais em armazenamento de água no solo, fala hoje em capacidade de recarga de água no solo, capacidade de disponibilidade de água no solo, certo? Que é muito mais importante que só o armazenamento. Estão ocorrendo fluxos que a gente não está sabendo explicar. E essas nascentes matas-ciliares são fundamentais para que a gente consiga manter esses rios cheios, não assoreados, disponibilizando água para as plantas. As nascentes, principalmente. A outra coisa que a gente tem observado, pessoal, isso é muito da área de vocês, prática de conservação do solo e da água. Curva de nível, semeadura em contorno, terraceamento, é difícil da gente ver hoje. Quando eu cheguei aqui no Paraná, na década de início de 90, a gente viajava para aquele oeste ali, coisa mais linda, o Iapar, junto com o estado, aqui tinha um programa de conservação do solo, coisa mais linda. Tu via tudo lá com terraço, curva de nível. Hoje, pessoal, não se vê nada. É normal a gente ver semeadura morro abaixo. Se a água, hoje, o regime de chuva está sendo muito alterado, a gente está tendo o volume de chuva praticamente o mesmo, mas a distribuição totalmente diferente, desuniforme, ou seja, chuvas de grande intensidade num curto, grande intensidade, muito volume num curto espaço de tempo, espaçadas. Essa chuva que está caindo hoje sobre as nossas áreas agrícolas está indo todo embora. Não tem nada para ajudar a segurar essa chuva. A gente acha que a palhada é segurada? Não segura, pessoal. A água escorre por baixo. É normal a gente ir em áreas de plantio direto, vai lá, tira a palha de cima, está tudo escorrido, vai tudo embora, leva a matéria orgânica, leva o nosso nutriente, leva a parte mais fértil do solo embora. E a gente não está cuidando disso. Pessoal, tem que voltar urgente essas práticas de manejo do solo. Junto com isso, pessoal, rotação e diversificação de culturas. A gente fala muito rotação. Hoje a gente fala em diversificação. O maior número de espécies possível para promover não só a boa estruturação do solo, mas para levar nutrientes para camadas mais profundas, para permitir uma atividade, uma vida melhor desse solo. Todas essas raízes que vão rompendo camadas, que vão penetrando mais fundo, promove uma melhor saúde do solo. O aspecto químico, físico, biológico desse solo é melhorado e muito. Plantio direto, nem preciso dizer para vocês, né? Pô, isso aí da época do Heleno, lá, essa foto aí, ó. É um negócio que funciona, é um negócio excelente. Não podemos abrir mão. E assim vai indo. Sistemas integrados de produção, eu acho hoje que quem está fazendo está se dando bem. Nessa região aqui que eu falei para vocês do Paraná, que eu vi quebra de produtividade, o cara desiludido com o que ele tinha visto em dezembro, que ele encontrou em janeiro, o manejo do solo dele horrível. E foi até gozado, teve uma propriedade que eu visitei, ele tinha mexido em todo o solo dele e onde ele não tinha desmanchado as curvas de nível, produziu muito mais que nas áreas onde ele tinha arrebentado as curvas. Ficou claro a necessidade da gente conservar o solo, junto com o solo, a água. Ajuste fitotécnico hoje, pessoal, as cultivares são extremamente específicas para uma determinada região, para um determinado momento, para uma determinada condição de altitude. E observa isso. Existem vários trabalhos, isso aí ajuda muito também a diminuir as perdas. Tecnologias de produção, utilizar cultivares adaptados
da região, sementes de boa qualidade, semeadura adequada. Vocês vão ver depois dessa chuva quanta gente vai estar semeando já soja aí. Será que eles vão se dar bem? Se possível, escalonamento de semeadura, diversificação de cultivar, diferentes ciclos, porque a gente observa que numa mesma região, todos os produtores, a Maria vai com as outras, todos os produtores plantam uma mesma cultivar numa mesma época. Dá uma seca, não é só o produtor, toda a região é afetada. Manejo da nutrição, sanitária, enfim, boas práticas agrícolas. E por fim, pessoal, não podia deixar de falar do zoneamento. Usar o zoneamento, pessoal, existe uma base científica, o Caramori trabalhou muito em cima do zoneamento, existe uma base científica atrás do zoneamento, um conjunto de dados hoje fantástico. E o dado do zoneamento hoje a gente tem na palma da mão. É um aplicativo que a gente baixa de graça e vai ver as culturas que existem zoneadas, são 44 culturas, a época recomendada. E não só isso, a gente pode ver também várias outras informações. Posso ver, de repente, o histórico de cobertura da área com o NDVI nos últimos 3 anos. Eu posso ver qual é a minha série histórica de dados climáticos, por que o zoneamento diz que naquela região eu não posso plantar em tal época, vai me mostrar lá o regime de chuva, a evapotranspiração. Posso saber característica da cultivar que eu estou plantando. Eu posso saber quais as culturas que exploram de determinado município. Por exemplo, hoje aqui em Londrina, qual é a área, qual é a produção, qual é a produtividade das diferentes culturas, de tudo que é explorado aqui no município. Então, tudo isso, pessoal, a gente tem na palma da mão, de forma gratuita. Então, pessoal, se vocês olharem bem essas 8 práticas aí, nada mais é do que isso aqui. Fazer bem feito, tem que ser feito. Não precisa inventar nada, não precisa fazer nada diferente, não vai ter produto milagroso. É fazer bem feito o que tem que ser feito. Bom, com relação à pesquisa, a área de aquilo leva muitas ações para produtor e agora a parte de pesquisa. A gente vem trabalhando no desenvolvimento de cultivares, tanto no melhoramento convencional quanto na parte de OGMs. Antigamente era transgenia. Chegamos a desenvolver alguma coisa, mas é muito, muito caro para colocar isso no mercado. Hoje a gente está partindo para a edição gênica, CRISPR, que por enquanto não era, né? Agora voltaram a discutir. Não era considerado um transgênico, mas agora estão rediscutindo para ver, então está tudo parado. Mas todos os obtentores estão tentando se despertar nos últimos 4, 5 anos para a necessidade de desenvolver materiais mais tolerantes um pouco à condição de seca. Então, Oswaldino, não é só a Embrapa, todos os obtentores estão trabalhando com isso. GDM, aqui na região, GDM, TMG, todos eles estão buscando materiais mais tolerantes, coisa que eles não faziam há 4, 5 anos atrás. Começaram a fazer agora. Outra coisa, pessoal, trabalhar com sistemas sustentáveis, ou seja, mostrar que a agricultura é sustentável, mas também trabalhar com isso. Usar a fixação biológica de nitrogênio, um bom manejo do solo, da cultura, isso é importante. CO2, pessoal, a soja como é uma planta, C3, ela responde a esse incremento de CO2. Utilizar também isso, já que está aumentando o CO2, por que a gente não busca maior eficiência no uso desse CO2? Uma relação maior eficiência do uso de CO2 com maior eficiência do uso da água. E, de repente, a gente consegue ganho de produtividade nesse cenário, que hoje está diverso. Suplementação hídrica, irrigação. Pessoal, irrigação é uma boa, mas a água vai ser o nosso principal insumo, não só para a produção agrícola, mas para a vida humana, para várias atividades econômicas nossas e até para a nossa vida mesmo, né? E a gente pensa que tem muita área irrigada. Não, soja a gente tem menos de 5%, não chega a 4% a área de soja irrigada hoje no Brasil, basicamente para a produção de sementes. De toda a área que a gente tem hoje para a agropecuária, 22% só é passível de irrigação. Eles estimam em torno de 14 milhões de hectares só que a gente poderia irrigar no Brasil. Apesar da gente ter o discurso de água abundante, mesmo essa água abundante a gente não conseguiria irrigar grande parte da nossa área de produção agrícola. Agricultura digital, isso aí veio, pessoal, veio para ficar, usar essas ferramentas, principalmente para monitoramento de área, monitoramento de lavouras, definir as curvas de resposta da cultura em função à água, em função do manejo, identificar esses pontos, essas lacunas que a gente tem no manejo do nosso solo, termometria, infravermelho, se é fácil, ou por ondas termais, então a gente tem que usar isso aí, uma ferramenta que tem hoje. Então, muita evolução a gente conseguiu, pessoal, graças a essa agricultura digital, a evolução dos computadores, dos sistemas, isso aí permitiu uma evolução bastante grande. Então, o que eu só ia complementar, além das ações de pesquisa e desenvolvimento, eu acho que a gente tem que ter políticas públicas, principalmente voltadas a seguro e a crédito rural, para estimular não só pagamento, mas também para contemplar esses serviços ambientais que a gente pode prestar com a agricultura. É difícil hoje a gente usar a transferência de tecnologia, a nossa assistência técnica para levar isso aí até o produtor. Mas, por meio de políticas públicas, a gente pode sim estimular o produtor a adotar essas boas práticas agrícolas, principalmente relacionadas à conservação do solo e da água. É isso que a gente está buscando. E se vocês me permitem, pessoal, eu vou entrar, não tinha combinado com isso, mas falar um pouco do zoneamento agrícola. Então, só para essas considerações aqui, então essas anomalias, variabilidade ou tendência, não importa o nome,
estão propiciando essa ocorrência de adversidade climática. Essas adversidades climáticas constroem essa dinâmica do clima numa região, afetando toda a sociedade. Maior atividade sobre a qualidade de produção agrícola, é isso aí mesmo, né? Nas últimas safras, a gente tem observado quebras acentuadas em algumas regiões, outras não sofrem um ano, outras pouco, foram afetadas, sofrem depois. E o principal fator, pessoal, tem sido realmente a seca. Pior, pessoal, essas secas estão ocorrendo cada vez com maior frequência e intensidade e exige da gente ações, mudanças imediatas. E aí, então, que a gente usa todo o conhecimento gerado por vocês para propor um zoneamento agrícola de risco climático. Então, a apresentação, na verdade, era para acabar aqui. O resumo, sempre fazer bem feito o que tem que ser feito, mas eu vou seguir, pessoal, se vocês me permitem, para mostrar um pouquinho do zoneamento, que eu acho que é isso que vocês teriam maior interesse. Então, o zoneamento tem uma coisa nova que está vindo justamente para acoplar o que a gente está enxergando de risco com todo o conhecimento gerado por vocês aí ao longo dos anos, ao longo da carreira de vocês. Não estamos fazendo nada de novo, estamos tentando usar só o que vocês geraram, o que vocês fizeram, para, através de políticas públicas, voltar a recuperar essa qualidade de manejo e conservação do solo. Então tá aí, pessoal. O zoneamento nada mais é, isso aí você sabe melhor do que eu, que a definição de épocas e regiões com menor risco de coisas de adversidades climáticas é um pacote tecnológico que indica, então, para a gente onde, quando e o que plantar com a menor exposição de risco climático. Hoje, o zoneamento por norma lá do TCU, CGU, sei lá o que é, ele está concentrado na Embrapa. A gente tem 33 unidades trabalhando, cada unidade em diferentes partes do país, com uma equipe local, e cada cultura com um líder. Esse líder reúne as equipes locais e junto define os critérios de avaliação e a modelagem. E depois de feito isso, passa para uma equipe de processamento que fica em Campinas. Antigamente, todo o zoneamento era feito isoladamente em cada instituição, em cada unidade de pesquisa. Hoje não, a gente só faz a experimentação e define os critérios nas unidades e depois usa uma grande rede, um grande data center para fazer o processamento. Então, o ZARC, como sempre, ele parte de um conhecimento multidisciplinar e boas bases de dados, e essa rede, então, conduz a experimentação para complementar o conhecimento multidisciplinar que, porventura, falte alguma cultura, falte algum parâmetro. E a gente usa base de dados climáticos hoje de várias empresas, instituições públicas, privadas, do INEMET, CPTEC, ANA, para fazer o zoneamento. Como é que é feito isso? Então, a gente tem esse conhecimento, base de dados, define os critérios de modelagem, vai para um data center que faz todo o trabalho de modelagem, espacializa os resultados são levados para reuniões de validação para ver se estão condizentes com a realidade que a gente observa a campo. Enquanto não estão condizentes, isso volta, roda todo o processo de novo. Está de acordo, está bem próximo da realidade, então saem as portarias do zoneamento, tá? Melhorou a nossa base de dados, começamos a trabalhar com 400 estações na década de 90, depois o zoneamento saiu um pouco da Embrapa, em 2002 saiu da Embrapa e foi para uma iniciativa privada, por uma empresa contratada para fazer isso, e 2015, por decisão do TCU e CGU, tem que retornar de novo para a Embrapa. Então, hoje a gente usa uma base de dados com 3.500 pontos de chuva em todo o país. Na verdade, a gente tem uma base com mais de 11 mil pontos, certo? Esses 3.000 pontos a gente tem plena certeza de consistência dos dados. São dados diários, no mínimo 30 anos, e hoje a gente está relacionando toda essa base que a gente tem de 11 mil pontos por uma malha de chuva estimada por satélite, usando o modelo NASA Power, em que a gente estima o volume de chuva por temperatura de nuvens. Aí a gente teria uma cobertura, um ponto de chuva a cada 10 quilômetros. Isso é o que a gente está trabalhando para implementar agora no futuro no ZARC. O ZARC, basicamente, para culturas de verão, soja, milho, o grande fator é a água, e a gente usa para determinar essa necessidade de água um modelinho simples de balanço hídrico, em que a gente determina atendimento das necessidades de água, relacionando a evapotranspiração real com a evapotranspiração máxima. A evapotranspiração máxima, aquela que ocorre, é o consumo de água sem restrição hídrica nenhuma, e a evapotranspiração real é aquela que ocorre em função de uma restrição hídrica natural, regime de chuva diferente, ou não, que não atenda a necessidade da planta. Então, no máximo, esse valor de ISNA vai ser igual a 1, porque a ETR vai ser no máximo igual ao valor máximo, quando não tiver nenhuma restrição hídrica. Qualquer restrição hídrica vai fazer com que a ETR fique inferior à evapotranspiração máxima. Para a soja, a gente usa 2 níveis. A gente está usando uma restrição hídrica na fase de 1, 50%, muito baixo, porque o nosso sistema produtivo são ainda bastante deficientes, e outro na fase 3, que é a fase mais crítica. A gente pega um amplo período, considerando uma redução inferior a
0,55, ou seja, quando evapotranspiração real, quando o consumo de água ficar inferior a 55 de um valor máximo, então a gente considera que está sendo penalizado com prejuízo significativo para a cultura. Isso, pessoal, como é que é feito? Para cada data de plantio, para cada tipo de solo, para cada ciclo da cultivar, a gente roda o modelo e define o valor de ISDA para as diferentes fases. Por exemplo, eu pego aqui para a fase 3. Então, eu vou definir lá, para a fase 3, eu sei que o limite crítico é 55, então eu calculei lá, no primeiro ano, peguei aqui um conjunto de 20 anos. Primeira safra, calculei lá o ISDA, ITR sobre ETM, deu 90. No segundo, deu 80, assim por diante. Chegou aqui no quinto, deu 50. No outro aqui, deu 40, ou seja, o valor da ETR foi 40% do valor da ETM. Opa, aqui já teve prejuízo. Como eu sei que o limite crítico para a soja é 0,55, ou seja, tudo aquilo que está acima foi condição favorável, tudo aquilo que correu abaixo, valor de ISDA inferior a 1, valor de ISDA inferior a 0,55, deu prejuízo para a cultura. Então eu tive aqui, algumas safras aqui que a minha condição de disponibilidade hídrica não atendeu plenamente às necessidades da cultura. E a gente simplesmente conta, vou lá e conto 1, 2, 3, 4, 5 anos, o valor de ISDA foi abaixo do crítico. Num conjunto de 20 anos, então minha probabilidade foi 5,20, ou seja, eu tenho 25% de chance de insucesso, de perda nesse meu local, utilizando essa cultivar para esse tipo de solo, para essa data de plantio. Isso aí, pessoal, é feito safra a safra, cultura a cultura, ciclo por ciclo, cultivar por cultivar, solo por solo, enfim, é um volume grande de cálculo que a gente faz. Então tá aí, a gente usa isso aí, aquela mesmo desenho que eu mostrei lá, e o nosso sisteminha tá aqui, tá aqui a nossa cultura, entradas de água, a gente tem a chuva, consumo de água é a transpiração da planta mais evaporação do solo, a gente estima a evapotranspiração, corrige pelo coeficiente de cultura, a gente tem evapotranspiração máxima. Evapotranspiração real é calculada em função dessa água disponível para a planta, chuva e água disponível. Então a gente tem aqui, para culturas de sequeiro, soja, milho, porque a grande maioria da área, quase com a totalidade da água, é sequeiro. Esse consumo de água dado aqui pela evapotranspiração é suprido, é atendido pela água da chuva mais a água do solo. O que vai atender a necessidade de água aqui da minha planta, essa evapotranspiração, é a chuva que cai e a água que o solo conseguiu armazenar, recarregar, disponibilizar para a planta. Essa água disponibilizada pelo solo, a gente chama de CAD, capacidade de água disponível. Capacidade de água disponível é água disponível, diferença entre capacidade de campo e ponto de murcha permanente, multiplicado pela profundidade efetiva do sistema radicular. Isso nos dá a CAD. Hoje, para a soja, ao invés daqueles 3 tipos de solo, nós estamos usando 6 ADs. Ou seja, a gente saiu daquela classificação de solos, vocês acho que se lembram, aquele solo tipo 1, 2, 3, em que era definido esse armazenamento de água, basicamente em função do teor apenas de argila. Solo tipo 1, aquele solo com menos de 15% de argila. Solo tipo 3, solo com mais de 35% de argila. Solo 2, aquele solo com 15% a 35% de argila. Então, a gente saiu desse modelo e a gente passa agora a estimar essa água disponível não mais apenas em função do teor de argila, mas sim em função da fração granulométrica do solo, ou seja, teores de silt, areia, argila. Então, a gente mudou. Isso melhorou muito a estimativa de água disponível, quando a gente leva em conta frações como silt e areia. E a gente está observando, pessoal, que aquele solo que a gente achava que o arenoso retinha mais água, não. Ela é um solo de fácil compactação e, de repente, o solo que mais está disponibilizando água para as plantas é o solo que tem maior equilíbrio entre essas diferentes frações. Teor de silt, areia, argila, mais equivalentes, mais igualitários, são os que propiciam maior retenção de água. Então, isso aí tem uma equação de petrotransferência que é complicada para chuchu, mas permitiu a gente classificar os solos não mais em 3 grupos, mas em 6 grupos. Ali, para a gente partindo ali de 0,34 a 2,57 de água disponível. Você se lembra do passado que a gente partia de 0,7 a 1,5. Então, estamos agora com a metade de água disponível, mas quase que o dobro também de água disponível para um solo de melhor textura. Então, essa é a nova classificação, já está sendo usado para soja, foi a primeira cultura a usar isso aí, e agora a gente já passou para gergelim, está entrando do trigo, mas todas as culturas vão usar essa nova classificação. Então, tá aí, pessoal. Já está valendo isso aqui para safra, valeu para a safra 23, 24. A gente deixou de trabalhar com aqueles 3 solos, 35, 55
55, 75, para passar a trabalhar com solos, considerando o sistema radicular de 60 centímetros, começamos a trabalhar com valores de CAD para estimar o risco ou estimar o aporte de água complementar para a cultura pelo solo, de 24, 32, 41, 55 até 95 milímetros. Criamos camada intermediária, uma camada inferior e uma disponibilidade bem acima, em função da classe textural dos solos. Então, isso é o que a gente vem fazendo, para vocês terem uma ideia do número de simulações que se faz. Então, são 36 plantios, 36 descentes, 30 anos, 3 cultivares, 6 solos. Isso, pessoal, dá em torno de mais de 19 mil simulações por ponto, por cada local, por município. A gente tem 5.570 municípios, dá em torno de mais de 100 milhões de simulações que a gente faz por ano. Então, vocês veem a necessidade de equipamento que a gente tem. Gera os modelos, gera os mapas. Então, a gente tem os vários fatores de risco. Por exemplo, aqui, ó, o risco do ISNA na fase 1, o risco do ISNA na fase 3, em função de uma data de plantio do ciclo da cultura. O risco, de repente, associado a outros problemas, temperatura máxima, de repente, para alguma atividade fisiológica da planta. Ocorrência de geadas, por exemplo, a gente tem, mesmo safra de verão, ocorrendo geada aqui nessa parte mais alta lá da divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, o risco de temperaturas baixas. Se calcula todos esses riscos, todas essas imagens, e depois a gente faz a interpolação e sai, então, os mapas do zoneamento. É assim que a gente trabalha, é assim que a gente está elaborando os zoneamentos. Mas vocês que são da área, muitos colegas aí, grandes nomes aí na área de manejo do solo, sabem que não é só a textura que vai ser responsável por essa maior ou menor capacidade do solo de disponibilizar água, de armazenar água. A gente começou a pensar nos níveis de manejo. Uma vez que as práticas de conservação do solo e da água em várias partes do Brasil, não é privilégio aqui do Paraná, foram esquecidas, a gente começou a pensar numa forma de, oficialmente, através de uma política pública, a gente voltar esses grandes programas que a gente tinha no passado de conservação do solo e da água. Então tá aqui, pessoal. Atendimento às necessidades da água de sequeiro, como eu falei antes, é atendido pela chuva, pela água do solo. As chuvas, a gente não pode mexer, são imprevisíveis e cada vez com maior variabilidade. Chuvas de grande intensidade, muito volume em curto espaço de tempo e períodos mais espaçados sem chuva, como a gente já mostrou antes para vocês. Mas práticas de manejo, a gente pode alterar essa disponibilidade de água. A textura, a gente não mexe. Na maioria dos casos, a gente não mexe na textura. A textura natural, a gente não mexe. Estou dizendo natural, pessoal, porque na semana passada eu estava lá em Tocantins, não sei se vocês já viram em Tocantins, eles entram em área de cascalho, passam numa máquina que moe o cascalho, transforma o cascalho em areia fina e plantam em cima. Vocês já viram isso? E o gozado, tia, que esse cascalhinho ali, essa areia fina que eles formam, mas são umas enormes de umas máquinas que vão moendo aquele solo. Tem mais nutrientes do que a areia normal, tia. Pô, é um negócio interessante. Então, eu sempre falei que a textura não se mexia. Semana passada ele viu uma bordoada lá, eles mexem. Mas é um caso extremo, isso não ocorre na prática. Textura a gente não pode mexer. Classe textural do solo a gente não pode mexer. Mas a estrutura, a qualidade desse solo, a gente pode. É isso que a gente quer contemplar com o nível de manejo. Então, a gente acha que hoje a gente está num nível de manejo intermediário, tem muita coisa para melhorar. Muitos produtores ainda estão no nível abaixo do que seria o mínimo permitido, ou seja, estão abaixo da média, mas tem muita gente boa fazendo coisa boa e a gente quer estimular que esses caras que estão fazendo coisa boa sejam reconhecidos e aqueles que estão fazendo coisa ruim sejam estimulados a migrar para um nível de manejo maior. É isso que a gente quer com os arquivos de manejo. Então, tem uma publicação que a gente usa muito do conhecimento gerado para vocês para justificar essa migração do que a gente tem de um nível para outro. Isso é disponível, é de graça aí. Todos podem baixar essa publicação e olhar. Então, pessoal, o que a gente quer agora é o seguinte, aquela mesma figura, onde a gente tinha ali a evapotranspiração alimentada pela chuva, suprida pela água da chuva, mais a água disponível no solo. Essa água disponível no solo, como a gente mostrou antes, você sabe melhor que eu, decorrente da CAD. CAD, água disponível em função da classe textural, capacidade de campo, ponto de murcha. E a gente utilizaria, então, o sistema radicular como um elemento de incrementar essa água disponível, seria um valor teórico, e no momento que a gente tem esse produto da água disponível vezes a raiz, então a gente teria uns níveis de manejo. Ou seja, a gente definiria alguns indicadores que a gente está sugerindo aqui para expressar o impacto desses indicadores no aporte, no incremento da capacidade da água disponível através da raiz. A gente sabe que nem todos vão aumentar a raiz. Nem todos os solos a gente vai ter aprofundamento da raiz, porque muitas vezes tem uma limitação física. Mas esses elementos aqui, principalmente, contribuem. Tempo sem revolvimento, sem mexer no solo, a cobertura do solo, presença de palhada, a diversidade de culturas. Aqui a parte química, que é mais fácil, estruturação por base, cálcio, alumínio. E aqui a gente tinha proposto o índice de qualidade estrutural que a gente já está tirando. Estamos tirando por quê, pessoal? Porque esses indicadores,
indicadores, eles têm que ser o que a gente chama de MRV. Eles têm que ser mensuráveis, reportáveis e verificáveis. Eles têm que se permitir auditoria, eles têm que ser auditável antes, depois da safra, porque muitas ações na justiça ocorrem 5, 6 meses depois de colhida a safra. Então, eles têm que ser objetivos, sem interpretação humana, e o DRESS tem muita interpretação humana, ele é alterado dentro de uma mesma safra em função do trânsito e deslocamento de veículos. Então, o que a gente quer é isso, pessoal, expressar esses indicadores em raiz, porque é o que a gente usa lá no nosso modelo. Então, tá aqui, ó. A gente sugeriu, então, 4 sistemas radiculares para soja, o nível de manejo 2 é o que a gente tem hoje, o nível manejo 1 entraria com 40 centímetros lá na nossa formulazinha lá de CAD, o nível de manejo 3, 80, o nível de manejo 4, 100. Vai atingir o 100? Não sei. Pode atingir 2 metros? Pode. Isso aqui, pessoal, são valores teóricos simplesmente para justificar maior aporte de água no sistema, maior valor de CAD em função do nível de manejo. Nível de manejo definido pelos indicadores. Então tá aqui, ó, nossa água disponível que a gente tinha, tá aqui, ó, o médio de 0,40 a 1,59, a nossa CAD dado por essa água disponível vezes raiz. E a raiz, ao invés de usar só os 60, que é o que a gente usa hoje, usar 40, 60, 80 e 100 para expressar de forma hipotética, digamos assim, a maior nível de manejo, o aporte de água promovido por um melhor manejo do solo. E o que a gente busca, pessoal, é mais ou menos isso aqui, certo? Então aqui eu botei 5 classes de água disponível, ficaria pequena colocar os 6 que a gente está trabalhando, certo? E aqui na vertical eu vou pôr os níveis de manejo. Nível de manejo 1, por exemplo, que é o nível de manejo mais fraco, se o solo tem água disponível 1, aquele solo muito pobre, ou seja, com classe textural muito ruim para retenção de água, de repente o meu risco é amplo, é enorme aqui, por exemplo. À medida que a classe textural vai melhorando, vai permitindo o incremento da água disponível, vai surgindo então áreas aqui com menor risco. Se eu melhoro o meu nível de manejo, aquela área, aquele solo, mesmo sendo classificado como um AD1, ou seja, com uma classe textural muito deficiente em termos de retenção de água, se eu melhorar o manejo, eu começo também a ter áreas de menor risco. E à medida que vai aumentando, melhorando a classe textural, o risco vai diminuindo. E assim por diante, pessoal. Até que eu chego no nível de manejo 4, por exemplo, mesmo aquele solo com textura muito ruim, se ele for muito bem manejado, boas práticas de conservação do solo, de uso do solo, diminuiria bastante o nosso risco. É isso que a gente está tentando com esses ARC nível de manejo. E como a gente vai embutir isso aí no produtor e estimular? A gente está pensando em algumas maneiras. Uma delas seria PSR, que é um programa de subvenção do governo à adoção do seguro agrícola, ou seja, o governo paga para o indivíduo, paga parte do prêmio do seguro para o indivíduo adotar boas práticas. Hoje, para a soja, a subvenção é em torno de 20%. Aquele indivíduo que está num manejo muito ruim, em vez de 20%, a gente está sugerindo o governo pagar só 10%. Mas aquele cara que está no melhor nível, em vez de pagar 20%, pagar 30%. Em vez de pagar 30%, se o cara é nível de manejo 4, pagar 20%. O Banco Central está pensando isso também, pessoal, em alíquotas de redução do juro do seguro. Em função do nível de manejo, teria a redução do juro do seguro, não, do juro do financiamento. Então, eles estão pensando, nível de manejo 1, o teu juro vai ser X. Tu tá no nível de manejo 4, o teu juro é X por 2. Então, é isso que está se pensando. Ou seja, pessoal, a gente pretende usar os ARC nível de manejo para, de fato, estimular boas práticas agrícolas, principalmente relacionado ao manejo do solo. Por quê, pessoal? O solo é o principal patrimônio do produtor, é o principal patrimônio do país. É ele que vai dar sustentação a toda a nossa produção agrícola. Se a gente perder a capacidade produtiva do solo, o que a gente vai ter? Então, pessoal, a gente partiu, até 2002, a gente tinha isso aqui, água disponível, 35, 55 milímetros. Já 2023, estamos partindo para 6 classes de água disponível, e a partir agora de 2020, sei lá o quê, a gente vai, ao invés de 6, 24 classes de água disponível. Ou seja, partindo no nível bem abaixo dos 35, dos 24, 16, mas indo até mais do que o dobro do que a gente tinha até 2, 3 anos atrás. É isso que a gente está pretendendo com os ARC nível de manejo. O que a gente quer, no fundo, pessoal, é mais ou menos isso. Aqui, um solo com 13% de argila, aqui um solo com 78% de argila. Até hoje, esse aqui era o solo tipo 1, menos de 15% de argila, e esse aqui era o solo tipo 3, mais de 35% de argila. Esse indivíduo aqui não tem seguro, não tem financiamento e não é estimulado a plantar. Por quê? Porque o solo dele tem 13% de argila. Embora ele esteja fazendo integração lavoura-pecuária, ele tem 13% de argila. Era esse fator que definia a concessão de crédito e de seguro. Esse aqui, 78% de argila, só sucessão soja, milho, soja, milho, soja, milho. Esse aqui tinha seguro, tudo. Na hora de vender, esse aqui vendia como solo tipo 3. E o que a gente quer, pessoal, é mudar essa realidade. Esse solo aqui, bem manejado, tinha essa condição aqui de estruturação. Esse aqui, mal manejado, só sucessão milho, soja, essa condição aqui. Hoje, com a
proposta de Zarc nível de manejo, esse cara aqui tinha 13% de argila, em função de um nível de manejo excelente, nível de manejo 4, ele sai da água disponível dele, que era 30, 35, para 53. Esse aqui, que apesar de estar sentado num berço de ouro, com 78% de argila, não manejava aquele solo, ele entrou no nível de manejo 1. O nível de manejo 1, sistema articular lá embaixo, ele vai ter uma CAD de 25. Hoje, por ser um solo tipo 3, ele tinha 75 milímetros de água, era considerado o risco dele. O que acontecia, pessoal? Esse cara daqui estava fazendo seguro, estava perdendo. E a segura dele pagar seguro para esse cara aqui. Esse cara aqui que tinha um bom manejo, a seguradora, o banco, não estava dando nem financiamento, porque ele estava num solo com menos de 500% de argila. Mas, na realidade, esse aqui tem muito menor risco, por maior aporte de água, do que esse aqui. Qual a situação que a gente quer? É isso que a gente está buscando com os arquiníveis de manejo. Através de políticas públicas, de financiamento, de crédito, de seguro agrícola, estimular o retorno à volta daquelas boas práticas agrícolas que a gente mostrou antes para vocês. Então, o que a gente quer, na verdade, é buscar uma maior fidelidade ao sistema produtivo, ou seja, caracterizar de fato os riscos que existem, porque o risco climático, o risco hídrico não é só em função da classe textural. O manejo é talvez muito mais importante. Valorizar aqueles bons produtores, porque o bom produtor e o ruim produtor, todo mundo entrava na mesma conta. Era só o teor de argila. Então, queremos mudar essa realidade. Estimular boas práticas, ou seja, induzir aquele produtor que ainda não se deu conta que ele pode diminuir o risco adotando boas práticas, ele tem um estímulo financeiro para começar a usar essas culturas que a gente chama de cultura de serviço para ter esse ganho. Buscar com isso estabilidade de produção e maior sustentabilidade para o agro brasileiro. Pessoal, vocês que estão por aí, esses dados, esses resultados, tudo isso que eu estou mostrando para vocês está disponível, certo? É só entrar lá nesse painel de indicação de risco. Tem o ZARC oficial e tem o ZARC para validação. Esse trabalho, a proposta que está sendo feita para o Paraná, está lá bem explicada, direitinho. Vocês podem entrar lá, olhar, contribuir, dar sugestão, criticar, propor alterações. Estamos lá para isso aí, certo? E o que eu tinha, então, Rui, rapidamente, ligeirinho, para não tomar muito tempo de vocês, era isso aí. Agora a gente abriria para perguntas, para questionamento. Maravilha. Feche a sua apresentação, por favor. Opa! E quem não bater palma, viu, Zé Renato? Quem não bater palma vai levar paulada. Vai levar paulada. Vai levar paulada. Isso. Então tem o Nilceu e tem o Carlos Pereira. Tá bom? Nilceu. Tranquilo. Ô, Zé Renato, eu não te conheço pessoalmente, eu já trabalhei 10 anos em Londrina, no IAPAR, mas olha, que aula que você deu para nós hoje, hein? Fantástico. Queria primeiro dizer isso. E eu participei, numa época do início dos estudos de zoneamento, quando você mencionou que eram feitos nas instituições, né? Isso é a década de 90. Isso. E eu lembro que tinha um colega, William, o Caramori já saiu, mas eu conheço bem ele. Trabalhava num projeto junto com o Caramori em Londrina, daí ele foi para Embrapa Floresta. E naquela época a gente estava trabalhando, tentando caminhar no zoneamento para a cultura da batata. A maior parte do meu tempo de pesquisador do IAPAR foi com essa cultura, né? Como é que você falou que tem várias zoneamentos, ZARC para várias culturas, por acaso alguma coisa avançou em relação à cultura da batata? Porque ela é a querida para irrigação, né? Não, eu conhecia, a gente trabalhava junto, porque eu comecei também no zoneamento, o primeiro projeto a gente que fez e depois foi incorporando todas as instituições, trabalhava junto com o Caramori, o pessoal que trabalhava com o Caramori, o Sérgio, hoje está aqui comigo, o Marcos Brecht, que está na Embrapa Floresta, né? Está lá, o William, tinha ido para Santa Catarina, acho que agora parece que ele saiu da IPAGRE, mas ele estava lá em Santa Catarina, e a gente tem sim zoneamento para batata, tinha um zoneamento diferente, novo, e tem. Então, tia, sugestão, a gente tem um aplicativo, deixa eu ver se eu abro aqui, um tal de Plantio Certo, que vocês baixam isso aí de graça. Ali você é livre, é um aplicativo da Embrapa, e ali a gente tem todas as culturas que estão sendo zoneadas. Amanhã depois, se o Rui quiser, a gente pode até mostrar para vocês melhor o que é esse aplicativo. Então, é um aplicativo que é interessante vocês terem na mão, porque ele não tem só informação de zoneamento, mas várias outras informações. Então, vamos pegar aqui só para eu ver aqui o que eu posso dizer aqui de batata e te mostrar. Você falou na página da Embrapa? Tem. Só coloca no Google lá, Plantio Certo, ZARC.
Tá. E aí vai vir um app, aí tu baixa de graça. Legal, legal. Então, vou pegar aqui, ó, Londrina, batata Londrina, vamos ver aqui, tio. Então, vai aqui nesse aplicativo, tem todos os municípios, todo o Brasil, viu, tio? Não é só o Paraná. Então, pois é. Todas as culturas. Hoje a gente tem zoneada 44 culturas. Então tá lá, ó, batata. Que a Vai gente fez para uma safra, Tá. mas era bem no arremedo ainda dos estudos do ZARC, né? Fez para safra das secas, tinha que fazer para safra das águas e safra de inverno, mas daí com aquela coisa de o William foi para o outro lado e eu sozinho do lado de cá para suprir dado, né? Foi bem uma época que teve concurso, foi cada um por um lado, isso mesmo. Estava olhando aqui no aplicativo, esse que eu falei para vocês, não tem batata em Londrina, tem batata doce só produção. Não é Londrina, é para o Paraná inteiro. Tá. Então, não, é isso aí tem. É que aí nesse aplicativo, deixa eu sair daqui, se vocês baixarem, vocês vão ver que a gente tem, por exemplo, a produção de tudo que é colhido num município. Então, mas baixo que depois qualquer coisa a gente mostra para vocês melhor. Beleza. Obrigado, Zé Renato. Fantástico. O Daniel levantou a mão. O Carlos Augusto também tinha levantado. Eu não sei se ele quer fazer pergunta. Quer fazer pergunta, Carlos? Doutor Renato, eu queria perguntar o seguinte. Considerando todos esses cenários que você falou, eu estou aqui falando como produtor de óleo diesel, óleo de biomassa. Como é que fica a qualidade da oleaginosa ao longo do tempo, considerando essa condição que o senhor tem falado aí? Alguém está estudando isso? Tem vários grupos trabalhando com isso, tem vários programas de melhoramento trabalhando com isso aí, incorporando, de repente, melhores qualidade de óleo oleico, óleo linoleico, em cultivares de soja, até por, digamos assim, por OGM, certo? Então, tem vários grupos trabalhando com isso, preocupados com isso, para atender tanto o mercado de... 3 mercados que a gente tem, né? De energia, de óleo comestível e de proteína. Então, tem vários grupos trabalhando com isso. Aqui em Londrina, eu acho que a GDM está trabalhando forte, nós da Embrapa também. A Temigi eu não sei, mas eu sei que esses aí estão. Tranquilo? Mas a minha pergunta, desculpa, minha câmera também resolveu me sacanear. Essa mudança toda de clima, de alguma forma, vai afetar a produtividade por hectare em termos de óleo? Boa, Renato. Pode ser que sim. A gente vê que o teor de óleo tem muito mais relação com temperatura do que água. Mas, para temperatura, a gente tem variabilidade genética. Então, dentro do banco ativo de germoplasma que a gente tem aqui na Embrapa, estão procurando fontes, digamos assim, de aprimorar, de melhor aproveitar, de não sofrer tanto esse estresse térmico para a produção de óleo. Então, são várias linhas de pesquisa que tem isso, cada uma pegando um lado. Hoje, a soja vende basicamente para a produção de proteína, mas o óleo, o mercado de óleo de energia, a gente está muito de olho, porque, por exemplo, eu falei na palestra que o grande limitante vai ser água, e a água vai ser limitante para todo mundo. O senhor está bebendo água, vai ser limitante para a vida humana. Então, e a gente tem água em abundância, mas salgada. O processo de salinização vai depender muito da produção de energia. Então, nos preocupa muito, sim, a produção de energia. E eu disse, de repente, para usar a nível de lavoura, a nível de produtor de pequenas comunidades, para produção de energia, não só para transporte, mas, de repente, para alimentar, até mesmo processo de salinização de água. Então, se pensa muito nisso e estamos trabalhando firme nisso, na geração de cultivares, maior produtora de óleo. O mercado hoje gosta mais de proteína, mas o óleo é uma coisa que nos preocupa. Ok, obrigado, doutor. O Daniel queria fazer uma pergunta. Daniel? Opa, boa noite. Muito bacana a palestra. No começo eu fiquei até meio preocupado, porque estava só se baseando em artigo de jornal e catástrofes, e falei, nossa, a gente tem que puxar mais longe, né? O histórico já teve na década de 80, na década de 60, mas eu entendi, era mais para dizer, olha, a gente tem formas de conviver com isso e amenizar os efeitos disso, que não tem o que fazer. E nos 50 anos do plantio direto que a gente está passando agora recentemente, essa adaptação do ZARC vem muito a calhar para, às vezes, mostrar uma perspectiva para o produtor, para a seguradora, para o banco, para a empresa que revende insumos que vão influir nessa CAD, porque é onde a raiz chegou, para falar, ó, você vai entrar na sua cultura com o que você tem na mão, o seu nível de risco, o seu nível de sucesso em função de todos os dados de chuva,
chuva, etc., você tem a possibilidade de ter um sucesso X, Y, Z. Muito bacana. No começo eu fiquei preocupado, falei, tanto pesquisador reunido e só pegou os últimos anos, né? Eu falei, pô, sempre já teve catástrofe, né? E achei muito legal mesmo, que eu trabalho com variedades e eu não aguento mais ir em dia de campo e o produtor me perguntar, olha, me fale uma variedade para colher 200. Todo ano. E a necessidade do arenoso que você falou, que às vezes você consegue construir um solo arenoso melhor do que um argiloso mal manejado e vice-versa, nós temos que puxar a orelha. Não está praticando o sistema de plantio direto na palha, né? Palha para proteger de calor, mas principalmente para fazer raiz, para descompactar no argiloso e para refazer a falta da matéria orgânica no arenoso. É muito bacana ver que, além de toda essa questão do carbono, que tem muita polêmica, muita converseira, estão querendo empurrar a conta da industrialização do hemisfério norte para nós, né? Mas aí nós temos que aproveitar e ganhar dinheiro em cima, né? Esse que é o grande galho. Brabo que hoje a gente se preocupa. Vamos aproveitar, né? Eu vejo que a gente hoje está mais preocupado em mostrar que tem uma agricultura limpa, que não temos um balanço positivo no carbono, coisa parecida, do que, de repente, fazer ou voltar, estimular boas práticas agrícolas para a gente ter sustentabilidade na produção. Então, isso é um erro que a gente está cometendo. E eu ponho aquela parte toda inicial para ver se desperta. Pô, mas isso aí está grave. Ocorria 20, 30, 40, 50 anos atrás. Mas está aumentando, está ficando mais frequente. É todos os dias alguém falando de aquecimento, de mudança. O que a gente pode fazer? Então, a gente tem solução. E você que trabalha com plantio direto sabe que o quanto antes a gente começar, melhor. E tem gente que... tem excelentes exemplos aí ao lado de resistência cultural, né? É um problema de cabeça, né? É brabo. É brabo. Agora, o Alessandro Zamberian quer fazer uma pergunta. O Alessandro... O que eu vejo é o seguinte, a água, esse termo da chuva, eu sou leigo no assunto, mas ele é meio que é um termo cíclico. Essas águas estão caindo aonde? Na terra ou no oceano? E eu tenho uma outra pergunta também a respeito dos ARC. Quais são os gargalos hoje nos ARC em relação a essas mudanças climáticas aí do PNC, que nós temos até a questão do ODS 13, que já foi uma questão que o Brasil, inclusive, assinou ali, que são da questão das mudanças climáticas. O que a gente pode fazer para melhorar tudo isso daí? Tá, joia. Começar pela água, tia. A gente tem observado que o volume de chuva de uma região não está sendo alterado, ou seja, a chuva continua caindo numa mesma região. O problema todo é que antigamente, quando ficava 5, 6 horas chovendo lá, uma chuvinha ali de 5, 10 milímetros por hora, hoje essa chuva se transformou em 20, 30, 40 milímetros em meia hora, às vezes, como deu lá no Rio Grande do Sul, 700 milímetros em 8 horas. Então, as chuvas estão ficando com grande intensidade, ou seja, muito volume de chuva caindo no mesmo tempo. No passado, aquela chuvinha devagarinho lá de 5, 10 milímetros lá em 3, 4 horas, um solo bem manejado, curva de nível, terraceamento, essa chuva caía no solo e infiltrava no solo. Então, a água não está indo para o oceano, não, ela está indo para o oceano através dos rios. Hoje a água cai, escorre na superfície, vai assorear rio, vai inundar lá a represa, essa água vai, escapa e deságua no oceano. Então, o nosso problema maior está sendo este. Volume de chuva. Não foi grande alteração, mas a distribuição, sim. Impacto disso no zoneamento. No zoneamento, como a gente trabalha não com valores médios e nem totais, mas distribuição diária, a gente está notando e muito. Variabilidade do regime de chuva de 10 anos atrás para cá. Mudou e muito. A gente está segurando esses resultados porque, com certeza, quando a gente largar isso, vai alterar a janela de semeadura de muitas culturas. Regiões que hoje plantam vão ter um risco maior se continuar plantando, basicamente em função dessa distribuição de chuva e chuvas de intensidade diferente do que a gente tinha há 10 anos atrás. Então, esse é um problemão que a gente está observando hoje. Estamos cuidando, conversando muito para ver como que a gente vai disparar isso daí, certo? Vai, Helene Garibaldi. Heleno, fala aí.
Então, é um prazer ouvi-lo novamente, né? E eu acompanhei o seu início na Embrapa lá com esse zoneamento e com modelagem, né? Foi impressionante a evolução aí da... Puxa saco e saúva tá em toda parte. Não, Amigão, é, aprendi muito com ele, um grande professor, um grande mestre. viu, Tchê? Eu sei que você trabalhou no passado com screening de cultivares com relação ao uso da água. Qual a sua opinião sobre essas cultivares tolerantes à seca, né? E se você tem alguma experiência, assim, avaliação delas? Algumas coisas que a gente brincava lá e fazia, avaliação de sistema radicular, de parte aérea, uma coisa que a gente escutava muito, a planta emitia raiz à procura da água. A gente viu que não. Na verdade, o que diferenciava o material tolerante do sensível é que o tolerante tinha a capacidade de emitir raiz mesmo em condições adversas, coisa que o sensível não tinha. Então, essa é uma coisa que a gente observou. Começamos a trabalhar com os transgênicos, tentando introduzir característica, a gente consegue aumentar a tolerância à seca, mas basicamente mexendo com fenologia, certo? Aumentando o ciclo, segurando o crescimento, coisa desse tipo. E agora com a parte de CRISPR, edição gênica, começou a melhorar um pouco. Então a gente começa a ter um pouco mais de resposta à falta d'água, mas não é um negócio significativo. Eu acho que ainda manejo do solo continua sendo vital, importantíssimo. É um negócio possível de ser feito por todos os produtores, e eu acho que o ganho é muito maior do que uma genética. A genética, infelizmente, hoje ainda a gente não consegue dar um aporte dela para ela segurar um maior período sem água. É o que eu tenho observado, tio. Eu queria fazer mais uma pergunta. Eu lembro que eu apresentava um dado de água disponível em relação ao aumento de matéria orgânica no solo. Acho que até você que fez esse gráfico, né? Isso. E daí eu apresentava sempre nas palestras de manejo. Vocês consideraram matéria orgânica nesse Então, não estão considerando, por enquanto, matéria orgânica. Vários colegas estão colocando. Por quê? Porque em áreas tropicais não é muito fácil a gente aumentar a matéria orgânica. E a gente tem que pensar numa metodologia que sirva para todo o Brasil. E a gente observa muito variabilidade na contribuição da matéria orgânica e no aporte de matéria orgânica causado por um sistema de produção, por uma diversificação de cultura, coisa desse tipo. Então, a gente tem observado isso e aí a gente, para padronizar, para uniformizar em todo o Brasil, a gente, por enquanto, não está considerando, mas vários estão colocando isso daí. O pessoal do Nordeste, principalmente, coloca muito isso para a gente considerar matéria orgânica, mas, por enquanto, deixamos ela de lado, certo? Pela dificuldade, da gente formar para a gente acumular matéria orgânica e, de repente, conseguir comprovar isso aí diante da justiça. Porque no momento que a gente está fazendo isso, tio, vai entrar dinheiro. No que entra dinheiro, entra justiça. Entra um juiz lá, chegar dando um parecer, como aconteceu esses dias aí no Paraná, que o juiz deu o ganho de causa para o produtor, que disse que plantou o milho na janela correta, só que por falta d'água o milho dele ficou 57 dias para germinar. Então... Viu, é que a menina lá da Embrapa, que trabalha com carbono zero, lá líder do programa, ela deu uma palestra para nós aí e falou do carbono. Assim. Eu acho que o agricultor é muito reticente em usar práticas assim para controlar a emissão de gases de efeito de estufa, porque ele tem medo de ser cobrado, falou, você não está emitindo, e ele fica com medo. Tá. E talvez, para você conseguir induzir um indivíduo a adotar essas práticas de carbono zero, seria mostrar que o carbono e o aumento da matéria orgânica seria interessante porque ele teria ganhos com produtividade. Tá certo. Não. É uma alternativa, pode ser por aí também. Então, Garibaldi, pode fazer pergunta. Ok. Parabéns, Renato. Muito excelente palestra, um prazer revê-lo. Né? Me chamou muita atenção, vários aspectos chamaram a atenção, mas um está fora assim, da nossa profissão aí, né? Você falou muito de política pública, né? Você falou umas 5 vezes de política pública, né? E a gente sabe que uma limitação técnica hoje, como existia ali na década de 70, 80, quer dizer, o acervo que nós temos é muito grande, né? Na Embrapa, outras instituições aí, o EISIAPA, né? Há um acervo muito grande de conhecimento. Então, eu não vejo, assim, muita limitação pelo aspecto técnico. Agora, a parte política,
é que preocupa. Se você vai ler sobre o capital, não é só no Brasil, um fundamento do capital, ele é refratário a regulamentos. Todo mundo aí assistiu, por exemplo, aquela reunião lá com o presidente da República, que o Salles falou de abrir a porteira para a boiada passar, né? Quer dizer, você pode discordar do Salles sobre vários aspectos, mas a capacidade de síntese dele foi extraordinária. Quando você vai ler o neoliberalismo, você vai ler o conceito de Orte, você vai ler o que o professor do Guedes escreveu, está lá, isso aí, mas, claro, em termos bastante elegantes, né? Todo esse aporte de conhecimento que a gente produziu aí, 70, 80, 90, 2000 e tá aí, continua aí, ele, vamos dizer, o arcabouço técnico, ele leva a uma sustentabilidade na produção. Eu me lembro que aí na década de 80, começo da década de 80, quando tinha aí o Proagro, né, o IAPA começou a fazer aquele zoneamento lá, um colega que está vivo, e eu vou morrer depois, por último, depois eu falo qual é o nome dele, e ele disse, pô, esse pessoal do IAPA, acho que deve ser tudo comunista, né? Aí me veio essa curiosidade, né? Você tem um trabalho fantástico, né? Já avançou bastante em relação àquilo que foi feito na década de 80. Você já foi chamado de comunista, não? Nunca. Nunca tem horror e não sou. Mas vou te mostrar uma coisa que eu acho que, de repente, a gente pode se entender. É que hoje a situação nossa na área agrícola, quem continua trabalhando deve estar percebendo aí. Hoje a assistência técnica, quem presta assistência técnica para o produtor? Se a gente olhar, 99,999% da assistência técnica tem um fim comercial. É o cara que visita a propriedade lá para vender um produto. Agora eu te pergunto, quem de nós que trabalha aqui com manejo do solo que foi numa propriedade para vender uma prática de manejo? A gente pergunta... Só grade e plantadeira. É, isso aí, não é? A outra, e te vende lá porque ele quer vender a grade lá para te gradear teu solo. Ele vende lá um subsolador porque ele quer que tu use lá na tua propriedade, certo? Então, hoje a nossa assistência técnica está 99,9% atrelada a comércio. Assistência pública, como a gente assistência técnica pública, como a gente tinha no passado, uma Emater extremamente atuante para a produção de grão, não só aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, Santa Catarina, não existe mais. E tu não vai ter ninguém indo lá na porta do produtor vender uma prática de manejo do solo, vender para ele lá que ele tem que fazer curva de nível. Pelo contrário, vou dizer, tia, desmancha tudo aí, porque quanto mais tu desmanchar, mais semente eu vou te vender, mais adubo eu vou te vender, mais inseticida. Isso dá trabalho e gasto. Entendeu? Então, o nosso galho é esse, tia. Nós não estamos tendo hoje como chegar num produtor para embutir nele esses conceitos, todo esse conhecimento técnico, tudo isso aí que a gente armazenou, que a gente gerou até hoje. O conhecimento que vocês geraram está aí atrás de ti, na prateleira, tia. Não está chegando no produtor. E o que a gente está pensando, então? Através de uma política pública, como existe o zoneamento atrelado a Banco Central, não é a governo, tia. Fica frio que é uma política pública atrelada ao setor financeiro, para, de repente, usar o setor financeiro para estimular, através do bolso, que é onde o produtor mais sente, que se ele voltar a adotar essas boas práticas de manejo do solo e conservação do solo, coisa que ele não faz hoje, certo? E ninguém vende isso para ele hoje, ninguém está passando isso ele hoje. Hoje já tem produto para vender disso, viu? Pô, tio, os caras vendendo antitranspirante. Rapaz, vai estimular. E o estimulante, estimulador de raiz, antitranspirante, tem tudo, tchê. Agora, uma prática de manejo, tu nunca vai ver ninguém vendendo. Então, o que a gente quer quando a gente fala em política pública é uma forma de estimular o produtor, através do bolso, de ele usar essa prática, certo? Então, nada de governo comunista, nada disso. Eu nem sabia disso, tchê. Eu quero chegar da sustentabilidade do nosso setor, que a gente está perdendo, que a gente perdeu toda a permeabilidade. Tinha um senhor aí que era produtor, acho que o seu Dilson, né? Pergunta para ele, quantas visitas ele recebe por semana de um vendedor de produto? Quem que dá assistência técnica na propriedade dele? Quantas vezes alguém foi lá na propriedade dele falar de manejo de solo? Viu, ô Zé Renato? Mas está começando a ter produto para manejo de solo também, para fechar o ciclo. Isso. Para levar cálcio em profundidade, para descompactar, coberturas verdes. Rolofaca é a niveladora de hoje. A Iveca e a grade pesada é a planta. E a niveladora de hoje é rolofaca. Só falta esse incentivo de que vantagem que o produtor leva para o pessoal vender o manejo completo. Está ficando bacana. É isso aí mesmo, tia. Pode fazer a pergunta, André.
Beleza. É que uma coisa que me passou na cabeça depois que o José estava comentando a questão que o regime de chuva está ficando mais heterogêneo, né? A gente está tendo uma perda de uniformidade temporal nele. E me levantou a questão, a gente está com uma alteração na velocidade dos ventos? Será que está tendo aumento de vento provocando isso? Ou você não sabe, ou não existe estudo a respeito? Não sei, Tia. A única coisa que a gente sabe é que o regime de chuva, a distribuição está ficando diferente. Devido a quê? Não sei, Tia. Aí isso eu não sei te explicar. É que me vem na cabeça, tá bom que é pensamento dedutivo, né? Eu não sou especialista da área, não tem como eu me aprofundar. Mas se a gente está falando de elevação de temperatura, tendo mais energia disponível, poderia-se imaginar aumento em regime de ventos. E aí os ventos provocarem empurrando essas frentes, aumentando a densidade delas, né? Fazendo que elas caiam de uma vez no lugar de uma forma distribuída. Mas isso é só especulação. Na verdade, não é um casamento teórico suficiente para discutir isso aí. Não, e outra, pode nem ser um aumento de corrente de vento, mas pode ser mudança das correntes de vento. Então, de repente, em vez de vir um regime monsônico, vem um amazônico, em vez de vir um amazônico, vem lá um equatorial, sei lá, de repente pode estar mudando o esquema de circulação atmosférica, certo? Coisa desse tipo. Tem um colega meu que, infelizmente, ele não está aqui, acho que ele não faz parte do grupo, que é professor no Unicamp, chamado Daniel Albiero. Uma vez ele me comentou que as correntes térmicas oceânicas influenciam muito o regime de ventos, né? É o que mais influencia, Tia. Claro. Então, pode ter coisa aí com alteração de temperatura global. O vento que leva a nuvem, né? Isso aí é assim. Zé Renato, essa nossa palestra está sendo gravada. O Jefferson Magalhães, ele vai fazer uma editoração de tudo isso, tirando as partes que a gente perdeu, tudo, não sei o quê. Ô Zé, muito obrigado, né? Muito obrigado. Legal. Vamos. Pessoal, prazer Valeu, enorme Zé. rever vocês aí, ó. Abraço. Parabéns pela iniciativa e obrigado pela oportunidade. Vocês Prazer estão enorme. tendo Um abraço problemas a no todos trânsito. abraço, aí. Zé Renato. Tchau. Tá tirando o velho das tocas.